Muita gente quer vender mentoria, quer transformar toda a sua trajetória, sua experiência em uma mentoria que vai ajudar outras pessoas a chegarem onde ela chegou, a resolverem algum problema, alguma dor. Mas travam em uma pergunta simples. Tá, mas como exatamente essa mentoria vai funcionar? O que eu vou entregar? Como que eu vou entregar? Nossa, mas eu não vou ter tempo para tudo isso, eu não tenho tempo para uma mentoria, eu não vou conseguir. Será? A verdade é que a maioria das pessoas, ao invés de pensar no que realmente é necessário para essa transformação, pensa no que tá vendo por aí, no que viu no Instagram. Vai ter aula toda semana, tem que ser ao vivo. E se for em grupo, como que eu vou conduzir todo o grupo que tem momentos diferentes? São muitas dúvidas. Infelizmente, muita gente acaba copiando o modelo dos outros e depois sente que tá pesado, tá com dificuldade de entregar, não tá gerando o resultado que quer, ou tá desorganizado, ou tá pouco lucrativo. Nesse vídeo, a gente vai acabar de uma vez por todas com essa dúvida. Você vai sair desse vídeo sabendo como você vai estruturar a sua mentoria para gerar transformação, gerar resultado, sem levar a tua alma no caminho de uma forma que seja escalável e lucrativa para você. Se isso faz sentido para você, já deixa seu like aqui no vídeo e me segue no canal, que eu produzo muito conteúdo para quem quer crescer no digital sem se perder no caminho. Eu sou Ana Lago, estou no digital desde 2016 e antes disso eu fui advogada de fusões e aquisições em São Paulo. E no digital já faturei múltiplos 8 dígitos criando produtos, funis e estratégias para mim e para outras pessoas. Eu já desempenhei quase que todos os papéis aqui nesse mercado. Já fui expert, já fui coprodutora, já fui prestadora de serviços, já fui executiva de empresa grande do mercado. E hoje eu ensino experts a venderem mais, com leveza, com margem e com previsibilidade, sem fórmula mágica, com clareza e com resultado. E o papo hoje é sobre produto, sobre estruturação da sua mentoria. E olha só, todo produto ele vai começar por aqui. Onde que a pessoa vai chegar depois de passar pela sua mentoria? Para onde você quer levar ela? Qual vai ser a transformação que ela vai ter? Que você vai ajudar ela a conquistar. O importante aqui é que você tenha objetividade. O que a pessoa vai conquistar de fato? Ou o que vai resolver de fato? O que ela tem hoje de problema? Problemas práticos no dia a dia, que ela sente, que ela vive na pele. Sejam dores que ela tem ou situações pelas quais ela passa. E que você vai ajudar ela a resolver, a sair em uma situação melhor. Isso vai guiar tudo. Isso vai guiar a construção do produto, a venda, a narrativa de venda do produto, o seu conteúdo, o quanto você vai poder cobrar por ele, o seu formato e até as estratégias de venda que você vai usar. Legal, entendeu a transformação? Vamos falar então sobre formato. Qual é o formato que vai combinar com você? Mentoria pode ser individual, pode ser em grupo, pode ser ao vivo, pode ser gravada, mas comumente é uma mistura de tudo isso. Tem pouco de cada uma dessas coisas. O fato é que tem 2 grandes modelos de mentoria, extremamente disseminado e um pouco disseminado, mas que é o que faz mais sentido para mim e que eu uso e indico aos meus mentorados. O que é o mais comum no mercado? O mais comum é a mentoria. Veja como eu faço e me copie. Então, é uma mentoria que ela não é individualizada, que ela é uma mentoria sim em grupo, em que as pessoas vão sim ser conduzidas de um ponto A a um ponto B, mas não olhando para a situação daquela pessoa específica. O mentor vai falar, o que tu tem que fazer, o que todo mundo no balaio, o que todo mundo tem que fazer é isso, isso e aquilo. Às vezes faz sprints de implementação em grupo, tem materiais gravados, tem pessoas, guias ou o próprio mentor, mas nesse formato geralmente são outras pessoas contratadas, são profissionais de sucesso do cliente que vão olhar o que a pessoa está fazendo para ver se está dentro do método, veja só, método, grava essa palavra, e vão conduzir a pessoa para aquela transformação dessa forma. O que é a vantagem desse modelo? Copie o que eu faço. A vantagem desse modelo é que é muito mais fácil para tu fazer, porque tu vai ter um método, um jeito de chegar do ponto A ao ponto B, vai botar todo mundo no balaio e fazer, vai todo mundo fazer isso aqui, quer seja de forma síncrona, ou seja, todo mundo junto, ou de forma assíncrona, ou seja, a pessoa entra quando for na mentoria e vai ter os materiais gravados lá, encontros em grupo. Já vamos falar mais profundamente sobre isso. E aí as pessoas vão se autogerindo e tem um acompanhamento de uma pessoa, de um CS, de um profissional de sucesso do cliente que vai acompanhar ali a pessoa naquela jornada. Ou não, de uma forma mais ou menos personalizada, e a pessoa pode ou não ter aquela transformação. O que é a diferença disso para um curso gravado? É justamente esse acompanhamento desse CS. Geralmente tem momentos ao vivo,
Tem momentos em grupo, ao vivo, geralmente temáticos ou por perguntas e respostas, e que a pessoa vai copiar o que o mentor faz e pode levar dúvidas, levar questões, muitas vezes para o grupo de WhatsApp e para aquele momento de encontro ao vivo, ok? Agora, o que é o grande indicador de estilo desse tipo de mentoria? Copie o que eu faço. Ou seja, o mentor não está olhando para o teu caso concreto. O mentor tem uma metodologia e ele coloca a metodologia lá e faz. Copia aqui, eu vou te ajudar com dúvidas, vou te ajudar com alguém te acompanhando aí, mas você vai copiar isso aqui. Esse é o modelo que funciona, tá? Esse é o modelo que funciona. Tem muita gente, eu já participei de muitas mentorias assim e tive resultado com mentorias assim. Então, esse é um modelo que você pode sim adotar para sua, que ele é um modelo para dar extremamente leve, porque você vai estar... A responsabilidade pelo resultado é 100% do mentorado. O que ele precisa? Ele precisa seguir o que você está falando, só. O que é o problema para mim desse modelo aqui? O problema para mim desse modelo é que ele desconsidera as peculiaridades do mentorado, do momento dele, a situação específica dele. Tem uma mentoria que eu participava que ela mandava, por exemplo, fazer 2 lives por dia, 3 lives por dia, num período específico lá. E assim, isso pode funcionar. Eu entendo que tu bota num balaio. O que o mentor quer nesse caso? Ele quer mais cases de sucesso. Então é natural que ele vai lá e bota as pessoas para fazer tudo com muita intensidade. Mas nem todo mundo precisa fazer tudo isso. Nem todo nicho vai se beneficiar disso. Nem todo expert, nem todo produto casa com esse tipo de estratégia. Então, essa mentoria, ela tem vantagens, mas ela não é um tipo que eu gosto de dar. Eu prefiro dar o segundo tipo de mentoria. O que é o segundo tipo de mentoria? É uma mentoria, este é o meu método, e é assim que ele vai ser adaptado para você. Então, se aqui o mentorado tem que copiar o que o mentor faz, aqui, nesse outro tipo de mentoria, o mentor vai olhar para o case do mentorado e vai adaptar o seu método ao case. Agora eu quero fazer uma pausa aqui para falar uma coisa muito importante. O coração de qualquer formato de mentoria que você fizer é o método. Você precisa ter um método. Ai, não, mas eu não tenho método. Claro que você não tem um método. Você não tem uma mentoria, você está aqui num vídeo sobre como montar a mentoria, você não tem ainda a mentoria. Agora, o método existe, você apenas não sabe. Você teve essa transformação de alguma forma. Você vai conduzir a pessoa de alguma forma a chegar do ponto A para o ponto B. Que forma é essa? O método nada mais é do que isso. Essa forma de fazer a pessoa levar do ponto atual para o resultado desejado. E o método, ele é muito importante, qualquer que seja o modelo em que você vai entregar a mentoria. Porque o método é o fio condutor de tudo que você vai fazer lá. Se você tiver encontro em grupo, se você tiver materiais gravados, se você tiver ferramentas de implementação, tudo que você tiver vai partir do método. O método garante que você consiga escalar com unidade, quando sua mentoria estiver escalada. Se a pessoa estiver acompanhando os mentorados, ela sabe para onde voltar. Não, o método faz o objeto da mentoria sair da tua cabeça e ir para o mundo. E poder ser replicável. A diferença é que aqui nesse modelo de entrega, que eu falei primeiro, você vai falar, o método é esse, aplica aí. E aqui nesse outro modelo de entrega, não. O que você vai fazer? Você vai individualizar. E aí, outro ponto muito importante é, mentoria individualizada não é a mesma coisa que mentoria individual. O que é mentoria individual? Você vai estar lá no 1 a 1 com a pessoa e você vai dar a mentoria 1 a 1. Você vai ter encontro individual, você vai estar lá num grupo de WhatsApp, você é a pessoa. Isso é a mentoria individual. Mentoria individualizada é uma mentoria em que você vai estar olhando, sim, para o caso concreto individual do mentorado. Você vai ter momentos individuais com ele, mas a condução, de forma geral, acontece em grupo. Então, como que se dá uma mentoria individualizada? Você vai ter, geralmente, um momento de onboarding. Isso é muito importante, qualquer modelo, tá? É importante ter um momento de onboarding para você, ou seu CS, alguém que trabalha com você, passar para o mentorado como que funciona a mentoria, o que são os entregáveis, quando que acontecem os encontros, onde estão os materiais gravados, onde estão as ferramentas. E aí, nesse momento de onboarding, numa mentoria de entrega individualizada, você vai fazer um plano. Que plano é esse? É um plano de como adequar um método ao momento do seu mentorado. Então, você vai ter um diagnóstico do momento, você pode ter questionário antes, em que você faz um diagnóstico do momento do mentorado, e aí você vai olhar para o seu método, e você mesmo vai, com o tempo, desenvolver método para isso. Você vai olhar para o seu método. Então, por exemplo, no meu caso aqui, eu vou ter mentorados que não tem presença digital, que estão começando no digital, que não entendem nada do digital, que estão aqui, que são profissionais e que estão querendo criar sua mentoria. A trilha deles pelo meu método vai ser uma. Tem pessoas que já vão ter a mentoria criada, já fizeram uma outra venda, mas ainda não tem escala. A minha trilha vai ser outra. Tem pessoas que já estão escaladas, mas querem empilhar funis, que querem melhorar
essa entrega, que querem deixar essa entrega mais escalável, vai ser uma outra trilha. Então, percebe que eu tenho 3 trilhas, é uma coisa muito simples. O caso concreto vai ter 3 trilhas e nuances dentro dessas trilhas. Então, o que eu vou olhar? Vou olhar para o caso concreto e falar, você se encaixa aqui. Legal. Vamos olhar para as nuances? Produz conteúdo, não produz, tem qual canal, não tem qual canal, tem qual nicho, não tem qual nicho. Aí vem a experiência do mentor. E aí você vai falar, muito bem, a tua trilha aqui dentro da mentoria é essa. Então, você vai orientar a pessoa no caminho individualizado de forma individualizada. Você não vai botar ela no balaio, copia o que eu faço. Você vai falar, o que você vai fazer é isso, isso, isso e aquilo. Nesse modelo individualizado, independente do modelo, tá? O que são entregáveis que você pode ter aí na sua mentoria? Primeiro, o seu método, independente do seu formato de entrega, no mundo ideal, o seu método vai estar gravado por 2 grandes motivos. Primeiro, porque aquilo lá está consolidado. Então, você tem um método consolidado. Você pode ter um CS que vai acompanhar seus mentorados sempre referindo ao método. Você vai ter toda a base gravada para o próprio mentorado consultar no decorrer da mentoria conforme ele precise. Uma coisa muito importante é que esse método gravado não é um curso, não é uma aula, tá? Eles são materiais de consulta. Geralmente, eu gosto de casar esse entregável do método gravado com as ferramentas da mentoria. A minha mentoria base é o meu método gravado. E o que é o método gravado? Nada mais é do que a explicação das ferramentas de implementação. Então, eu vou ter os módulos divididos por produto, vendas, audiência. Essas são as 3 grandes áreas da minha mentoria. Eu tenho ferramentas para a pessoa desenvolver oferta, desenvolver entregáveis de produto, desenvolver funis de vendas, scripts. Ela tem as ferramentas do método. E vai ter aulas gravadas, materiais gravados, explicando aquelas ferramentas e conduzindo a pessoa pelo método. Então, o material gravado nada mais é do que isso. É uma condução do seu mentorado pelo método e, geralmente, explicando essas ferramentas. É obrigatório ter ferramenta? Não, é claro que não. Depende da sua mentoria, depende do seu nicho, depende de como você vai ofertar essa transformação. Se fizer sentido, se puder facilitar o caminho do mentorado, ter uma ferramenta para a pessoa preencher, para facilitar a vida da pessoa, maravilha. Então, esse é o combo inicial de qualquer formato de mentoria, que é o método gravado e as ferramentas de apoio, se fizer sentido aí no seu caso concreto. Além disso, é legal você ter canal de comunicação, e esse canal de comunicação, aí sim a gente começa a entrar. Pode ser individual ou em grupo, tá? Também, essas definições vão depender do seu momento. Pode ser individual em grupo, você pode ter um grupo ali com o seu mentorado, ou você pode ter um grupo de mentorados, que você tenha comunicação com todos eles. Esse grupo ele pode ser aberto para discussão ou fechado, que só você manda mensagem. Pode ser fechado e aberto só de vez em quando. E aí você pode ter encontros, você vai ter encontros, e esses encontros podem ser grupo ou individuais, e podem ser temáticos ou livres. Enquanto grupo temática, por exemplo, eu vou ter uma aula em que eu vou falar só sobre oferta. Eu vou ter um encontro em que eu vou fazer análise de call de vendas. Vocês vão gravar as calls de vendas, vão abrir aqui e eu vou analisar a call de vendas ao vivo. Então, isso são encontros em grupo temático. Esses encontros eles são muito ricos, porque uma pessoa aprende com a experiência da outra. Às vezes, uma pessoa vai ter uma dúvida que a outra não tinha, mas que vai ajudar ela. Então, esses encontros em grupo temáticos ou livres, porque pode ser também um hot seat, que as pessoas se ajudam, trazem problemas e aí o grupo traz soluções. Podem ser perguntas e respostas. E você pode ter, em diferentes periodicidades, todos esses tipos. Por exemplo, você tem encontro toda semana e 3 vezes por mês é um tema fechado e uma vez é Q&A, pergunta e resposta. Ok? Além dos encontros em grupo, você pode ter encontros individuais. E da mesma forma, você pode só fazer a entrega da mentoria individual, ou você pode fazer essa entrega também individual. Você pode também ter encontros individuais. Então, a cada 3 meses, você vai ter um encontro com o seu CS, com o seu guia, ou com o próprio mentor, ou todo mês. Ou você tem X encontros da mentoria com o seu mentor. E aí você escolhe quando você vai fazer, quando você quer fazer. Então, recapitulando aqui tudo que a gente falou, tá? Método gravado, ferramentas, canal de comunicação, que pode ser WhatsApp, Telegram, alguma plataforma, diagnóstico, formulário de diagnóstico inicial, encontros em grupo, encontros ao vivo. Esses são os principais entregáveis que você vai ter aí em uma mentoria. Como que você vai definir quais entregáveis colocar e quais não entregar? Em primeiro lugar, o primeiro critério de decisão é o seu momento. A sua entrega de início, de validação da mentoria, não vai ser a sua mesma entrega da escala. Então, quando você estiver começando, vai ser mais individual, sim. Os encontros podem ser individual, o grupo ali no WhatsApp pode ser individual, até porque você não tem volume de mentorado. No momento que você vai validando, vai entendendo como você consegue
deixar mais padronizado, vai criando as ferramentas, talvez, vai refinando o método, você vai podendo transferir para as entregas em grupo. Inclusive, o método, eu falei que é uma base, e é de fato, mas você não precisa ter o método gravado desde o dia 1. Você pode perfeitamente começar a vender hoje, sem ter nada disso que eu falei, e fazer, tendo, sim, muito importante, o método. Você tem que saber o método pelo qual você vai transformar a pessoa. Agora, você pode entregar esse método todo em encontros individuais. E aí, no decorrer desses encontros, você vai desenvolvendo as ferramentas para passar para o mentorado, vai, eventualmente, gravando vídeos para passar para ele, e isso já vai começando a compor a sua mentoria. Então, primeira definição de o que vai ter é o seu momento. Não espera ter tudo pronto para começar. Inclusive, vai ser ruim você pegar, preparar um monte de ferramenta, um monte de coisa gravada e tal. Começou no primeiro mentorado, você já viu, opa, tal coisa tem que ser diferente. Você precisa de um pouco de chão, um a um ali, para melhorar a sua mentoria. Para aí sim você ir podendo refinar. Ou num a um em grupos menores, se você já tiver um potencial de escala grande, podem ser grupos menores. E aí você vai refinando a metodologia e melhorando e acrescentando camadas. Então, o que é a pergunta-chave aqui para você definir isso? Em que momento você está? E aí a segunda pergunta-chave, o que daqui disso que eu falei combina mais com a sua vida, faz mais sentido para você e para você entregar a transformação que você prometeu? Tempo e escopo da sua mentoria. Qual a duração? A duração é o suficiente para gerar resultado. Não existe uma fórmula pronta. Recentemente, eu recebi uma mentorada que tinha a mentoria dela durava 3 meses. E ela falou assim, nossa, mas eu vi que em 3 meses elas mal conseguem implementar, que dirá ter resultado com aquilo. Então, ela tem uma resposta. A mentoria dela não pode durar 3 meses, porque em 3 meses o mentorado não tem resultado. E se o mentorado não tiver resultado, ele não vai virar case para você, ele não vai indicar, ele não vai renovar. E aqui tem um outro elemento bem importante da sua mentoria, tá? A mentoria ser renovável. Então, sua mentoria pode durar 3 meses, se fizer sentido. Pode ser mensal, pode ser trimestral, pode ser semestral, pode ser anual. O importante aqui é que seja um tempo suficiente para gerar resultado. A minha mentoria hoje é 6 meses e a gente avalia no futuro que ela seja 12, ok? Escopo da mentoria. Cuidado com a promessa abrangente demais. Você não precisa prometer uma revolução total. Você precisa, sim, prometer uma transformação clara, específica e mensurável. Por outro lado, tem que ser aspiracional o suficiente para gerar interesse na sua mentoria, para ser uma oferta pela qual a pessoa tenha vontade de pagar um valor alto, certo? Além disso, você pode ter níveis na sua mentoria. Então, eu acabei de falar aqui que nós temos 3 personas na nossa mentoria. A gente tem a pessoa que nunca vendeu mentoria, a pessoa que nem tem mentoria, que não está presente no digital e quer começar do zero. A gente tem a pessoa que já tem a mentoria, já está vendendo, mas está vendendo pouco, está começando essa parte de vendas. E a gente tem a pessoa que já está escalado e que quer escalar mais ainda. Então, isso aqui podem ser níveis dentro da sua mentoria. E você vai ter um método para levar a pessoa de um nível ao outro. Isso torna a sua mentoria renovável e assíncrona. Por quê? Você não precisa ter uma turma que começa em janeiro e termina em junho. Você não precisa fazer por turmas. Esses entregáveis, da forma como a gente colocou, dão uma certa liberdade para a pessoa poder seguir no tempo dela, seguindo as ferramentas e o método gravado, usar o grupo quando precisa para ter os encontros, grupo, temáticos ou livres, e também para encontrar o seu mentor conforme você disponibilize aí na sua mentoria. E a pessoa pode entrar a qualquer momento. Vai entrar uma pessoa em janeiro, outra em março, outra em maio. E as pessoas vão, cada uma, seguir a mentoria no seu tempo. E vão chegar nesse período, aí você vai ter o seu CS ou você próprio, acompanhando essa pessoa. Por quê? Porque é seu interesse que ela cresça, que ela evolua. Por quê? Porque você quer que ela evolua e que ela queira renovar, que ela veja o valor que aquela mentoria tem e queira continuar no próximo ciclo com você. Então, tempo e escopo, o suficiente tempo para a pessoa ter o resultado e um escopo que gere uma transformação específica e mensurável, e você pode ter níveis para que a pessoa tenha vontade de renovar e continuar com você aí pelo tempo que for até ela chegar no nível mais alto. Quanto cobrar? Uma mentoria é um produto premium, é um produto que é, na sua essência, para ser caro. O preço ele deve considerar a transformação que você vai gerar, a profundidade do acompanhamento. Então, é claro que uma mentoria individual vai ser mais cara do que uma mentoria em grupo. É claro que se você tiver um elemento de implementação que você vai ajudar a implementar, isso vai ser mais caro do que se você não participar da implementação. Também vai considerar a sua autoridade do tema. É claro que vai considerar nicho. Depende aí da base do seu nicho. O teto de mentorias no seu nicho não precisa ser o seu teto, porque a sua mentoria pode se descolar na entrega das demais. Agora,
É óbvio que vai ser muito diferente o preço de uma mentoria no nicho de artesanato e no nicho de medicina. E o valor percebido, não só o valor da sua hora, mas o valor que a pessoa vai economizar, vai ganhar, o quanto isso vai transformar em termos monetários mesmo a vida da pessoa. O que eu sugiro? Você não pode cobrar menos de 3 mil reais. E aqui eu tô falando de nicho artesanato, tá? Tô falando do nicho que cobra barato mesmo, porque a gente tá falando de mentoria e não de curso. High ticket geralmente começa em 5, tá? Falei 3 mil por esse recorte de nicho. Agora, se seu nicho permitir cobrar um pouco mais, cobra no mínimo 5 mil. E você pode começar, nesse momento inicial, cobrando um pouco menos. Por outro lado, o seu momento inicial, a sua entrega vai ser mais individualizada, então você vai usar isso também para vender. Mas eu sugiro que você comece cobrando um pouco menos e vá aumentando com o tempo, conforme você próprio vai ganhando segurança de que você consegue vender nesse ticket e de que você consegue gerar transformação. Estruturar a sua mentoria é mais simples do que parece, mas é importante que você estruture da forma certa e começando pela transformação. Tanto para você conseguir gerar essa transformação, quanto para você não morrer no processo de entregar, para você conseguir entregar e isso ser compatível com o resto da sua vida, com o resto da sua vida profissional, com a sua vida pessoal, para você não entregar a alma no processo. Comece pela transformação, faça uma mentoria assíncrona, faça uma mentoria que a pessoa queira renovar depois. Faz um formato de entrega que combine com a tua vida, que combine com o que você quer para sua vida, para essa mentoria ser longeva e que ao mesmo tempo gere transformação para o aluno. E bora escalar. Eu tenho um outro vídeo aqui nesse canal sobre estratégias de venda, funis de venda para vender a sua mentoria. Depois de estruturar a sua mentoria, vai lá e assiste esse vídeo e bora vender muito. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixe seu like aqui no vídeo, porque isso vai me mostrar que ele fez sentido para você. Eu vou produzir mais nessa linha e também vai ajudar o conteúdo a chegar em mais gente. Claro, se inscreve aqui no canal, porque sempre tem vídeo novo com estratégia, clareza e direção para quem quer crescer no digital sem se perder no caminho. Se quiser me acompanhar mais de perto, lá no Instagram eu compartilho bastidores e muito conteúdo todos os dias. O link do meu Instagram está na descrição do vídeo, inclusive com outras formas de eu te ajudar mais profundamente nesse processo de criação e venda da sua mentoria. A gente se vê no próximo vídeo.